So box. Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 121 do Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. E aí? Tem que confessar que eu sacrifiquei 0 minutos de sono no final de semana todo. Justo, acho justo, principalmente depois de sexta-feira. Porque na cidade que não dorme, tivemos uma corrida movimentada, mas um final de semana um tanto controverso, com tentativas de assassinatos por parte de tampas de bueiros e lombadas na pista. Então, tem bastante coisa pra falar, apesar de a gente ter achado que a corrida fosse ser um flop completo. Vambora pra pauta. Vamos passar logo pela parte mais rápida, que é pódio, Verstappen, Leclerc e Pérez. O Pérez confirmou o seu P2, ou seja, tem alguma chance aí de ele ficar em 2024 na Red Bull. Diz o Christian Horner, não é mesmo? E eu não coloco minha mão no fogo pelas palavras do Horner, né? E o Hamilton confirmou o P3. O que, considerando, né, tudo, é um resultado incrível pro Hamilton, né? Porque, assim, o carro não era para ele estar disputando com o Pérez segunda colocação no campeonato até a penúltima corrida. Não, mas eu acho que diz muito mais sobre o Pérez do que sobre o Hamilton. Tem isso também. O P4 está sendo disputado pelo Sainz, pelo Alonso, pelo Norris e pelo Leclerc. O Leclerc ainda não está fora da disputa. É muito difícil, porque ele precisaria basicamente ganhar a corrida e os três não fazerem ponto em Abu Dhabi, né? Mas, bom, ele ainda existe nessa disputa. Um P4 disputado, a gente gostaria que fosse mais em cima, né? Mas é bom ver que são 3 times diferentes disputando, né? Não é 2 pilotos da mesma equipe só e acabou. E a briga tem ainda no campeonato de construtores também, né? É bastante relevante, né? Pela grana. Também tá, obviamente, que, né, o Verstappen ganhou o campeonato de construtores sozinho também, né? Essa parte a gente vai pular, porque ninguém quer saber. Mas, assim, a Ferrari tá coladinha na Mercedes e a McLaren e a Aston Martin vão ter aí também uma disputa no último final de semana. Então, não é que não tem nada acontecendo, mas realmente a performance do Verstappen é muito surreal. Assim, o cara tem, sei lá, 150 pontos a mais do que o segundo colocado no campeonato de construtores. Não existe superlativo suficiente para chegar no que isso representa. Sim, o campeonato do Verstappen não dá nem pra explicar, não dá, tipo, inquestionável e, sei lá, inigualável esse campeonato dele. Houve outros campeonatos com muita dominação, tipo Hamilton 2020, foi um campeonato menor, é claro, também, né, por todas as questões, enfim. Mas, mal ou bem, o Bottas ainda tava ali, ficou um pouquinho mais próximo e tal, mas esse, assim, o Verstappen realmente destruiu, e é aquela coisa que eu costumo falar bastante, é a sintonia, né, a sincronização do time com o piloto. Então, a Red Bull pegou o Verstappen desde o início e está construindo o carro com ele há muitos anos. Não foi de uma hora para outra. O Verstappen não chegou na Red Bull agora, esse ano passado, ou 2021. O Verstappen está na Red Bull desde que ele tinha 16 anos. Não, 15, eu acho. E ele está na Fórmula 1 desde os 17, eu acho. Então, ele vem sendo moldado e os carros da Red Bull vêm sendo moldados para ele, porque a Red Bull sabe que ele é o cara que tem o talento, né, no pool de pilotos que eles têm. Quantas vezes a gente falou que a mania da Red Bull de querer o próximo Vettel estava prejudicando a equipe, e agora não só eles acharam o próximo Vettel, como é bastante possível que o Verstappen vai bater todas as marcas do Vettel na Red Bull. É muito surreal. Assim, o Verstappen tá pilotando o fino, não tem o que dizer da pilotagem dele. Ele tem o melhor carro e até quando batem nele, a coisa dá certo. Assim, ele tem sorte até quando alguém bate nele, porque assim, o Russell deu uma detonada no carro dele. A foto depois da asa dianteira, cara, tava faltando um mega pedaço, entendeu? E mesmo assim ele ganhou. E o cara ainda deu uma sacaneada no rádio nos comissários de pista. Assim, é muito surreal, cara. Agora tem karaokê toda vez que ele ganha. Assim, é muito incrível. Ele na pista é incrível. Ele deu ali uma sorte que, por algum motivo nessa pista, o tipo de dano que ele teve na asa dianteira não afetou em praticamente nada o carro dele. A própria Red Bull falou que, assim, eles nem pensaram em trocar a asa, porque não tinha nada caindo nela, né? Então não tinha nada perigoso. E simplesmente não teve praticamente alteração nos dados de telemetria
telemetria do carro. Então, eles não precisaram se preocupar com isso. Então, eles não perderam o tempo de fazer a troca, né? E porque bateram nele, ele teve a oportunidade de reverter a vantagem que a Ferrari tinha conseguido pro Leclerc na estratégia. Mas é uma coisa que acontecia muito com o Hamilton também, né? A sorte do campeão. Quando as coisas estão dando certo, elas tendem a sempre dar certo. É uma coisa muito louca, né? Porque assim, não vou nem dizer aqui... Gente, Verstappen extremamente talentoso, pelo amor de Deus, tá? Mas o que aconteceu nessa corrida com ele não tem a ver com talento, foi pura cagada. A parte do safety car. Porque o Russell resolveu ser terrorista, o Verstappen tava no... Diz ele, né? Que o Verstappen tava no ponto cego do carro dele. Ah, sim, porque o Verstappen tava do lado dele. Aí, de repente, o Verstappen desapareceu do espelho dele e ele não sabia onde o Verstappen tava. Adivinha onde o Verstappen tava? Tava passando você, meu amor. Você está encostado no muro. Tinha um carro atrás de você, o carro desapareceu. Para onde será que ele foi? Tadã! Pois é, essa foi a desculpa dele, tá? Como era com o Hamilton, eu vou falar a mesma coisa. Quando o sujeito tem, entre aspas, sorte o tempo todo, eventualmente você tem que aceitar o fato de que isso também é uma habilidade do piloto, entendeu? Como era com o Hamilton. O cara faz, ele tá sempre no lugar exato, perfeito para se aproveitar da sorte, entendeu? Porque assim, a sorte do safety car é aquela coisa, eu não costumo falar que a sorte de campeão é que o campeão normalmente sabe se colocar no lugar certo na hora certa, e isso aconteceu com o Verstappen acho que umas 2 vezes esse ano. Mas nessa corrida específica, foi assim, muito bizarro, porque foi uma batida com o Verstappen e quebrou o carro dele, e não só o dano não fez diferença nenhuma nos dados do carro, usou o safety car que anulou a troca de pneu do Leclerc. Porque todo mundo ou já tinha parado há mais tempo do que o Leclerc, porque o Leclerc foi o último a parar. Então, ele era o que estava com o pneu mais novo, né? Ele estava com 5 voltas de pneu. Então, todo mundo já tinha parado há mais tempo, né? Então, quando veio o safety car, todo mundo entrou para trocar. Menos o Leclerc e o Ocon. Foram os 2 últimos a pararem. Mas aí é que tá. Esse aqui é o incrível, que aí tem o outro lado também, que depois a gente fala do azar do Leclerc. É que, assim, a Ferrari fez tudo certo. Inclusive, não parar. Sim. Por quê? O Leclerc, o Pérez ia parar, óbvio. O pneu do Pérez tinha mais de 20 voltas. Então o Leclerc era primeiro. Só que o Verstappen estava com o pneu 5 voltas mais velho que o Leclerc, mas que talvez desse para chegar no final. Aí vira aquela discussão. Você vai dar a vantagem do lugar na pista para depois correr atrás. Aí eu acho que é o correto, né? No caso, a Ferrari não precisava parar o Leclerc, não parou. E aí inverteu a vantagem que a Ferrari tinha trabalhado perfeitamente, executado tudo certinho. Vou puxar logo assim Ferrari Cash, porque eu vou falar um pouquinho mal da FIA e a gente vai falar dessa parte da corrida, desse azar do Leclerc. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. Vou começar dizendo que não tenho o que reclamar de Ferrari, tá? O pit stop foi levemente lento do Leclerc, os pit stops do Sainz foram bons, mas nada que tenha afetado de fato a corrida. A travada de pneu do Leclerc também não afetou o resultado da corrida, então quem quiser reclamar, vai reclamar com a sua mãe, porque não fez diferença nenhuma. O Pérez estava na bunda dele, estava a ponto de passar ele de qualquer maneira, porque o pneu dele já tinha ido pro saco, e ele travou a roda exatamente porque o pneu foi pro saco. Então, assim, não ia mudar absolutamente nada. Dito isso, muito do que aconteceu, principalmente com a questão de pneus do Leclerc, a gente pode voltar lá pra largada, que o Verstappen jogou o Leclerc pra fora da pista, a Red Bull não quis devolver a posição, falou no rádio que não ia devolver a posição. O que faz todo o sentido, porque o pior que pode acontecer é você levar 5 segundos. Então, exatamente. E aí você toma 5 segundos com um carro que, assim, facilmente recupera esses 5 segundos. O Leclerc, acho que o Sainz, outras pessoas, outros pilotos também falaram, mas o Leclerc é claro, né, porque ele foi o diretamente atingido, ele falou claramente que, assim, esses casos, principalmente esse caso, deixou muito claro como 5 segundos não faz diferença nenhuma. Então, 5 segundos é uma posição, assim, durante a corrida, no caso, né? A gente já teve essa discussão quantas vezes. Tem que Pois ser, é. no mínimo, um drive-thru, cara. Porra, você jogou o cara pra fora. Num circuito de rua, imagina o que pode acontecer.
Pois é, aí ele falou, nesse caso, cara, ele me jogou pra fora, eu perdi a posição, tinha simplesmente que ter me devolvido a posição, porque fez diferença no final das contas. Ter ficado atrás, não estar gerenciando o pneu com ar limpo, etc. Isso etc. aí é claro que faz diferença. E assim, a punição ser 5 segundos, né, sem querer voltar na discussão, mas assim, é uma punição que não faz a menor diferença considerando que você tá na frente, que você dita o ritmo, que você decide quanto de pneu você vai gastar ou economizar e tudo mais. Cara, E aí eu vou... Essa é a corrida que eu posso fazer tudo isso, graças a Deus, Senhor. Tá? Então, vocês podem ficar putos comigo quando vocês quiserem, mas hoje eu vou falar tudo que eu posso sobre o Leclerc. Eu vou aqui deixar a minha admiração com o quanto que ele evoluiu em relação a gerenciamento de pneus. Obviamente, nos últimos ano e meio, e ele tem que ficar gerenciando pneu o ano todo. é basicamente o trabalho dele é esse, né? O trabalho dele é esse, porque você pega o stint de médios do Leclerc, compara com o stint de médios do Verstappen, e é surreal a diferença. Não no sentido de que as voltas dele foram muito mais rápidas, mas em relação a como o pneu dele durou muito mais e rendeu muito mais rápido. O Verstappen teve graining, o pneu dele foi embora muito mais rápido. O Leclerc não teve graining nenhum, não reclamou de graining em momento algum e conseguiu levar o pneu algumas voltas além do Verstappen, não lembro exatamente quantas. 5 voltas. Ele levou a mais do pneu médio e ele estava virando ali a mesma coisa que a galera que estava com o pneu duro um pouquinho mais velho, né? A galera que tinha parado mais cedo e tal, por causa dos incidentes da primeira curva. Então fica muito claro como esse ano e meio aí de experiência gerenciando pneu ensinou muita coisa. E hoje, pra mim, ele é o melhor piloto em gerenciamento de pneu no grid. Infelizmente, por quê? Porque ele teve que treinar muito, porque a Ferrari fez carros que comem pneu. Mas, enfim, a gente aprende com nossos problemas também, não é mesmo? O final de semana do Leclerc, vou separar aqui Leclerc e Sainz, porque foram finais de semana muito distintos. O final de semana do Leclerc foi, assim, 99% perfeito. Faltou 1% que foi a vitória. Porque todos os treinos, né? O 1 não existiu. O 2, tava lá ele. O 3, ele não tava, mas também ele nem fez volta rápida no 3. Classificação, ele tava destruindo. A volta dele do Q2 foi 0,7 mais rápida do que o terceiro colocado, que o segundo colocado foi o Sainz, foi 0,5 mais rápida do que o Sainz. No Q2 ele destruiu. No Q3, todo mundo foi mal na última tentativa, eu não sei porquê. Deve ter tido alguma mudança de vento, alguma coisa assim na pista, porque todo mundo foi mal, principalmente no primeiro setor, na última tentativa, menos o Sainz que conseguiu fazer 2 voltas de aquecimento de pneu. E aí ele melhorou um pouquinho e conseguiu pegar o P2. Mas, no geral, todo mundo foi mal, mas o Leclerc foi lá e cravou a pole. É o cara que tem mais poles após, né, tirando o Verstappen. E não ganhou essa corrida porque os deuses da Fórmula 1 quiseram. Sério. Assim, porque a safety car funcionou pra todo mundo, menos pra ele. Porque aí entra o meu outro ponto, que como é possível alguém ter tanto azar? Sim, Eu não tava sei. tudo certo, o Verstappen, bateram no Verstappen, danificaram o carro dele, e mesmo assim, a salvada do P2 dele foi fabulosa, foi realmente assim, não tenho o que falar, foi perfeito, foi lindo aquela ultrapassagem, o Pérez mais uma vez dançou no final, mas aí é outra discussão, mas assim, cara, deixa o maluco ter um final de semana que tudo dá certo pra ele, ou sei lá, 50% das coisas dão certo pra ele, ele merece. Como diria Leonard de The Big Bang Theory, I cannot catch a break. Cara, o cara as coisas não funcionam pra ele, cara. Quando ele precisa de não precisa nem de sorte, não. Ele precisa só que as coisas sejam normais. Tá? Que o tipo de acidente, o tipo de dano que sofreu o carro do Verstappen era pra ter tido alguma coisa. Era pra ter tido que trocar a asa. Era pra ter tido alguma coisa. Não era pro carro ter simplesmente não sentido alteração nenhuma. Sabe? Muito louco, muito louco. Então, realmente foi uma coisa muito bizarra. E o legal da última ultrapassagem é que ele ficou umas 4 voltas preparando os pneus para fazer aquela ultrapassagem na última volta. Sim, não, foi genial. Ele tava, né, aquela coisa, pega um pouquinho mais de energia na bateria, deixa o pneu na janela perfeita e tal, porque era aquela ultrapassagem. E o mais interessante é o seguinte, se você olhar lá no começo do final de semana, tem aquele momento no treino que ele e o Verstappen meio que
disputam uma posição ali Uhum. naquela curva. E eu, quando aconteceu, que eu vi no replay, né, como eu falei, não ia sacrificar meu sono para isso, mas na hora que eu vi, eu falei, isso tem cara dos dois estarem olhando e falando, vamos ver quanto que eu posso espremer, o quanto que eu posso enfiar o carro. Eu achei que ali os dois saíram daquele momento pensando, ok, aprendi alguma coisa, assim, aprendi uma coisa que vai ser relevante para mim depois. Guardar Sim. aqui e depois eu vejo onde que eu vou usar isso. Eu acho as disputas deles muito boas, cara. Eu realmente acho que, exatamente pela história deles, né? De terem crescido juntos, correndo juntos, se enfrentando, se odiando e se respeitando muito, que eu acho que isso é o principal ali. Eles sabem aonde ir com o outro, sabe? Até onde ir. Eles sabem que os dois são doidos, porque assim, a gente não vê muita loucura mais do Leclerc, e a Ferrari também tá numa situação muito complicada. Mas o Leclerc é a pistolinha das ideias, igual o Verstappen, tá? Sim, tinha um jogador antigo da NBA que era completamente maluco, o Rasheed Wallace. Era o cara que mais levava falta técnica, era expulso de quadra, aquelas coisas. Mas teve um negócio que ele falou uma vez que eu nunca esqueci, que ele falou, alguém perguntou alguma coisa, não sei o que, babá, sobre outro jogador, e ele falou o seguinte, ball don't lie. O que ele queria dizer? Que é o seguinte, o que eu acho do cara, o que a gente brigou, não sei o que, não importa. Eu sei que ele joga, entendeu? E o Verstappen e o Leclerc, a minha visão sempre foi essa, assim, tipo, eu detesto ele, eu quero muito ganhar dele. Detesto, né, no sentido esportivo da coisa. Não acho que eles se detestem pessoalmente, mas eu sei o que ele pode fazer. Então, beleza, então, ok. É um respeito que eu acho bacana no sentido de que a parte esportiva da coisa fica muito melhor, porque, assim, o Leclerc, nesse momento do treino, por exemplo, tanto o Leclerc quanto o Verstappen sabia que eles podiam dividir aquela curva ali no treino e que nenhum dos dois ia fazer nenhuma grande cagada, entendeu? Óbvio que não é 100% garantido, mas os dois sabiam, se entenderam ali do seguinte, ok, vamos ver como que isso aqui vai ser, porque vai ajudar nós dois, saber até onde eu posso frear, onde é que eu posso enfiar o pico do carro ali na segunda parte da chicane e tal, e beleza, aí os dois fizeram e depois serviu muito bem pro Leclerc. Sim, o Leclerc também, acho esse um stat interessante do ano, porque apesar de ter tido outras vitórias que não foram do Verstappen, né? Teve uma do Sainz e as outras do Pérez. O Leclerc foi o único piloto a, de fato, ultrapassar uma Red Bull em posições, né? Valendo, né? Valendo. O Leclerc foi o único que ultrapassou o Red Bull e ultrapassou bem os dois pilotos, no caso, né? Tanto o Verstappen quanto o Pérez. Mas o Pérez não foi só esse final de semana que ele foi ultrapassado, né? Infelizmente. Bom, o Pérez tá... A Red Bull do Pérez é diferente da Red Bull do Verstappen. Cara, tem uma coisa muito interessante, você falou isso, mas peraí, porque senão a gente vai sair do Ferrari Cast, eu não vou falar do Sainz, eu quero falar do Sainz, mas eu preciso falar do Pérez e da diferença da Red Bull do Pérez, porque eu vi um negócio muito interessante. Passando pra corrida do Sainz, porque foi uma corrida completamente diferente, então não fazia sentido falar dos dois pilotos juntos, o Sainz teve uma situação horrível na sexta-feira, que foi a quebra do entorno, né, do que segurava, do aro de cimento que segurava a tampa do bueiro na pista. Ela já estava quebrada, eu acredito, porque outros pilotos já tinham passado, inclusive o Ocon teve uma quebra de chassi com essa mesma tampa de bueiro. É só você ver a reação do Alonso logo antes. O negócio já estava quebrado. O Alonso conseguiu tirar o carro, o Sainz não sei se não viu, senão até provavelmente ele não viu, provavelmente ele não reparou. Né? Se o Alonso não estivesse ali, talvez desse mais chance do Sainz, ou não, entendeu? Não sei. Porque foi um e depois o outro, né? O Alonso passou, tirou um pouco do bueiro. Quando o Sainz passou, aí você tem também uma questão de, né, bom, o efeito solo nada mais é do que um efeito de sucção. Exato. Né? Então, quando você passa um carro com efeito solo num bueiro de ferro que tá quebrado, a tampa simplesmente foi uma bala de canhão embaixo, literalmente, da bunda do Sainz. E isso já aconteceu antes, certo? Não é a primeira vez que isso acontece. Mas tem um elemento aí que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: a tampa do bueiro entrou na célula de sobrevivência do Sainz. E isso, as últimas vezes que a gente teve isso, terminaram mal, né? Terminaram com a gente perdendo pilotos, com o Juan Manuel Correa não morreu, mas, né, foi difícil. O Billy Monger na F4 perdeu as duas pernas. Então, assim, são acidentes que geralmente terminam muito, muito mal. E eu achei que pouco foi falado do risco imenso
que isso representou para o Sainz naquele momento. Assim, a gente podia ter tido um evento aí quase que catastrófico. Um pouquinho mais de força ou um lugar diferente que batesse, a gente podia estar com um piloto paraplégico. E eu não tô exagerando. E aí eu vou falar da minha experiência pessoal, que eu até fiz um tweet sobre isso. Eu fraturei uma vértebra da coluna lombar num evento, vamos dizer, praticamente contrário. Tá? Ele estava parado e tomou uma porrada de baixo pra cima. Eu fui jogada pra cima e caí sentada. Mas a força, no final das contas, é similar. Sim, é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo movimento, vai. Eu acredito não, tenho certeza absoluta que o meu acidente teve uma força, no final das contas, posta sobre a minha coluna, menor do que a força da tampa batendo no carro, e o que salvou ele foi, com certeza absoluta, a célula de sobrevivência, que absorveu a maior parte do impacto. Mas ele demorou pra sair do carro porque ele não estava sentindo as pernas. Sim. Ele ficou um tempinho sem sentir as pernas. Aquilo estourou não só o chassi, né? Estourou parte de fora, chassi, estourou a célula de sobrevivência, estourou toda a unidade de potência. Quebrou caixa de a coisa de óleo. Cara, destruiu o carro. Mas, então, aí a questão entra na engenharia do carro. Essas partes, a unidade de potência, a bateria, isso é feito para quebrar. Sim. A parte que ela entrou é feita para segurar, assim, os testes, o crash test da FIA da célula de sobrevivência é uma parada bizarra. São forças muito surreais que eles põem nessas células de sobrevivência e o chassi e a célula de sobrevivência tem que suportar. Então, assim, é um evento que não poderia ser ignorado, como foi do Grosjean no Bahrein, né? Uhum. Que não dá para ignorar porque o visual do Grosjean no Bahrein, eu pelo menos tinha certeza que ele tinha morrido, né? Eu também. Eu falei, ninguém sobrevive a isso. Eu tava em choque total. Sim, só que ele sobreviveu por causa da mesma engenharia que protegeu o Sainz. E muita coisa foi feita, né, por causa desse acidente do Grosjean. E eu acho que o acidente do Sainz vai ser tipo, fazer o quê? Segue o barco. Fui convocada para falar especificamente sobre um assunto. E aí, galera, tudo bem com vocês? Queria saber se vocês gostaram do GP de Las Vegas. Eu acho que muita gente se indignou com o que aconteceu lá na quinta-feira, mas aí o fim de semana foi acontecendo e o meu medo é que as pessoas esqueçam do que aconteceu naquela quinta-feira, né? Então, a pataquada do TL1, que foi cancelado com menos de 10 minutos e depois atrasou pra caramba o TL2, e aí teve aquela coisa ridícula de expulsar todas as pessoas de lá, então as pessoas ficaram o dia inteiro esperando e não viram praticamente nenhuma ação na pista. Mas é muito grave que a Liberty, a FOM, enfim, a organização toda, né, esse GP, ele foi organizado por eles mesmos, né? Não teve nenhuma promotora terceirizada. Então, todo o investimento é deles, é do bolso deles, e toda a responsabilidade do que aconteceu lá também é deles. Só que eles controlam minimamente ou não a transmissão da F1 TV, enfim. Então, quem estava assistindo o TL1 não entendeu o que aconteceu quando o Carlos Sainz abandonou, quando ele teve um problema com o carro. Eles não falaram nada, eles não mostraram nada. Depois de muito tempo, começaram a surgir imagens de pessoas que estavam nas arquibancadas. Tem imagem de câmera de segurança da rua, enfim. E aí a gente entendeu que era uma tampa de bueiro, que não é bem um bueiro, né? É um canal lá, por onde se retira a água lá do subsolo. Mas enfim, vamos chamar de tampa de bueiro, né? Aquela tampa de bueiro foi sugada por um carro que passa a 300 km por hora. Obviamente que isso acontece, isso já aconteceu várias vezes, em outros circuitos de rua, inclusive. Ou seja, é alguma coisa que precisa ser tratada com seriedade. Não é como se eles pudessem ter a desculpa de isso nunca aconteceu, então a gente não sabia que isso poderia acontecer, enfim. Teve uma falha lá no concreto que segura aquela tampa no lugar, e aí ele destruiu o carro, né? Quando a gente fala assim, parece que o carro explodiu, e não, o carro não explodiu, mas destruiu o motor, bateria, assoalho, o banco dele, né? E aí as coisas se agravaram quando o Max Verstappen deu uma entrevista pra
própria emissora holandesa e disse que Carlos Sainz tinha te dito que ele ficou alguns segundos sem sentir as pernas depois do impacto. E isso não saiu da boca de Carlos Sainz para a imprensa, o que eu acho muito esquisito. Então, ou o Max está aumentando muito uma história que eu acho que ele não faria, porque o que ele ganharia com isso, né? Uma mentira desse tamanho. Ou Carlos Sainz se calou, muito provavelmente instruído pela equipe, porque a gente sabe que é um GP que precisa fazer sucesso. Afinal, eles compraram várias terras lá e é um GP que está programado para ir para os próximos 10 anos. E eles querem que seja a casa da Fórmula 1, pelo menos nos Estados Unidos. É um investimento de dinheiro gigantesco, enfim, é uma empresa de capital aberto, né? Então, as coisas precisam dar certo, assim. Eu não duvido que isso tenha sido abafado, sabe? Que é gravíssimo, né? A gente entende aí que ele teve muita sorte, né? No primeiro momento a gente imagina que ele tenha tido muito azar, mas na verdade ele teve muita sorte porque ele poderia ter perdido a vida, ele poderia ter perdido o movimento das pernas, enfim. Ele ou outros pilotos, ou mais de um piloto. E aí, isso ser pouco falado no momento em que acontece, depois, e tratado da maneira como foi tratada, e aí depois tá tudo bem porque a corrida foi legal, e aqui entre nós, eu nem achei a corrida tão boa assim, tá? Eu sei que teve muita gente que adorou, teve gente que falou que foi a melhor corrida do ano, acho que bem menos, tá, gente? Talvez a gente esteja mal acostumado com corridas ruins nessa temporada, mas eu assisti inclusive uma segunda vez pra ter certeza de que eu não estava tendo uma opinião de uma pessoa com sono, e eu não acho que foi nada demais. Eu acho que ela foi uma corrida mediana, com alguns bons momentos, mas mediana, que talvez seja muito mais do que a maioria esperava. Todo mundo esperava que fosse uma corrida bunda, como Miami, por exemplo, e não, né? É um circuito que se mostra relativamente interessante, só que ele tem diversos problemas, e sendo um deles o asfalto, né? Será que precisa de um pneu específico para esse circuito? Porque tava todo mundo escorregando lá, inclusive o erro que o Carlos Sainz cometeu na largada, né? A rodada que ele deu sozinho, na verdade, ele escorregou lá, como muitos outros pilotos estavam escorregando lá na curva 1, né? Max Verstappen, inclusive, foi lá largo, né? Colocando o Charles Leclerc pra fora e aí ganhando a punição de 5 segundos, que a gente questiona se deveria ter trocado a posição, mas aí já tinha passado muito tempo, ele já tava muito na frente, enfim, aquela conversa de sempre. Mas supostamente o que ele falou, e depois ele até pediu desculpas pro Leclerc, é que ele perdeu o carro mesmo. Tava todo mundo escorregando lá, pista fria, oleosa, né? Porque tava nova, dava pra ver o quanto ela brilhava, né? Pista super verde. E além disso, ainda um dos carros que faz aquela volta de apresentação dos pilotos, o Drivers Parade, um dos carros soltou óleo na pista, né? Eles tiveram que jogar aquele pó lá pra tirar o excesso de óleo, mas assim, tava difícil de largar naquelas condições, né? Então teve muita gente que perdeu o carro lá, inclusive Carlos Sainz. E aí, enfim, um fim de semana que a Ferrari tava super competitiva, o que foi extremamente raro nesse ano, considerando que a Red Bull tava tão dominante, e o time não conseguiu aproveitar da melhor maneira possível por causa dessa bendita tampa de bueiro aí que estragou o carro dele, aí ele teve que trocar várias coisas, enfim, tomou 10 lugares de posição no grid. Só falta agora a Ferrari ter que pagar essa conta, né, que pelo que eu vi já tava em $1,5 milhão de danos. E além disso, ele correu com o carro danificado, né, porque ele não consertou o carro, não consertaram o carro dele completamente, porque senão ele tomaria muito mais do que 10 posições. Então ele correu com o carro danificado, eu fico com ele no rádio, né, a corrida inteira, e assisto a transmissão ao mesmo tempo, então um ouvido escuta uma coisa, o outro ouvido escuta outra coisa, e ele ficou a corrida inteira controlando o carro, fazendo lift and coast, perigando o carro parar de funcionar. Isso desde o começo da corrida, assim, então aquele ritmo que ele imprimiu não é o ritmo real, enfim, um desastre, sendo que a pior parte é a gente ter arriscado a vida e a saúde dos pilotos, porque a FOM e a FIA e a Liberty fizeram uma cagada monstra. Eu acho que isso não vai mais acontecer, né, mas a gente nunca duvida deles, né, afinal de contas, depois do acidente fatal do Jules Bianchi, no ano passado a gente teve trator na pista com chuva em Suzuka, praticamente as mesmas condições que acidentaram o Jules Bianchi. Então, deles dá pra esperar qualquer coisa. Fica aqui a minha indignação. E é isso, gente. Valeu.
Existem muitas questões em relação ao GP de Las Vegas, tá, gente? Eu vou me ater só à parte técnica de pista. Eu não, e daqui a pouco eu vou passar para o outro lado. A FIA faz uma inspeção em todas as pistas, sem exceção. Antes de começar o final de semana, antes de começar a ação na pista, os carros na pista, ela fez essa inspeção, né, em Las Vegas, que é uma pista de rua, é uma pista nova, foi recapeada, foi trabalhada, etc, etc. Mas é uma rua, estava aberta até poucas horas antes da checagem da FIA, que foi feita, sei lá, praticamente, acho que foram umas 6 horas no máximo antes de começar o tele. E aí a FIA foi e liberou a pista. No primeiro treino, no início do primeiro treino, aquele negócio já quebrou. 8 minutos de treino, gente. Quantos carros passaram em cima daquilo? 50? Exato. E que tipo de checagem foi feita, sabe? Vou chutar pra cima que um carro passou ali 50 vezes em 8 minutos. Tipo de checagem que foi feita pra eles terem certeza, sabe? Pra isso acontecer de forma tão contundente, a ponto de eles simplesmente olharem pra aquilo depois do acidente e falarem: não, pera, a gente vai ter que cancelar o treino. E aí, quando chegou o TL2, simplesmente ele foi atrasado. Horas e horas. Então, acho que essas coisas, talvez algumas pessoas não estejam fazendo a ligação dos pontinhos. Mas se você ligar os pontinhos, você vai ver que mostra que foi uma situação muito séria e muito perigosa, e que a FIA tá tentando dar uma abafadinha na situação. E aí eu imagino, por que será que a FIA, no primeiro grande prêmio que ela é a promoter na história da Fórmula 1, ela tem uma atitude que, se acontecesse em qualquer outro GP, ia ser um mega problema? Nem posso imaginar por quê. Tem um outro aspecto que a gente também não pode esquecer, que é o seguinte: depois do acidente do Sainz, teve toda a discussão, certo? Da punição, se dava punição, não dava punição, não sei o quê. E aí, o novo CEO da AlphaTauri é o Peter Bayer, que antes de ir para a AlphaTauri trabalhava na FIA e participava justamente, uma das coisas que ele fazia era participar da criação dos regulamentos. E o que ele falou quando perguntaram para ele? Muito simples. Ele virou e falou que era muito fácil dizer qual era a maior razão pela qual os comissários de pista não podiam deixar de aplicar a punição ao Sainz sob a égide da força maior, que é, surpresa, 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 as equipes nunca aceitaram que isso fosse uma possibilidade. Por quê? Na paranoia, que não é uma loucura, porque é justificada, na paranoia de que alguma outra equipe vai conseguir usar a força maior para se beneficiar. Inclusive, o Bayer falou o seguinte: ele falou que quando isso aconteceu esta discussão, né, de dar essa opção de usar a força maior para não dar uma penalidade, um dos chefes de equipe da época virou para ele e falou que ninguém queria abrir a caixa de Pandora. Então, assim, eu entendo que o Fred Vasseur tenha ficado muito pé da vida, todo mundo tenha ficado muito pé da vida, mas assim, o Vasseur, por exemplo, é team principal desde 2016. Tenho certeza que ele sabe muito bem por que não puderam poupar o Sainz, né, da punição. Deu aquela jogada pra galera, falou que era isso, que era uma injustiça, não sei o quê, mas assim, tenho certeza que ele ajudou a criar essa injustiça, entendeu? Olha, inclusive entendo lendo, né, os argumentos que falam exatamente isso, porque vai abrir precedente, porque não sei o quê, porque a regra é essa, e etc. Mas a FIA está cansada de usar situações mitigatórias quando ela vai dar uma punição. Os comissários estão cansados de achar isso. Mas eles mitigam a punição. A punição continua existindo. Esse é o argumento do Peter Bayer. Nananina, não. Mas não, porque teve N vezes em que pilotos não foram punidos, por exemplo, por impeding, porque a culpa foi do engenheiro. Não foram punidos. Não houve punição. Inclusive, esse ano teve casos em que foram e teve casos em que não foram. Você está falando de duas coisas diferentes. Eu estou falando de análise de texto, de interpretação de texto. E que você consegue colocar uma situação... Não é assim que a regra é aplicada. Para mitigar um contexto. Mas aí você está mitigando a aplicação de uma regra e você está justificando a não aplicação de uma penalidade ou diminuição de uma penalidade por um evento relacionado a isso. A questão do Sainz é o seguinte: a questão do Sainz é que teria
teria que ser uma justificativa por causa de força maior, e isso especificamente eles não podem fazer, porque as equipes nunca quiseram dar essa abertura para os comissários. Essa é a questão. Uma é uma interpretação do que diz a regra do impeding e tal. A outra é você virar o comissário e falar: essa regra foi violada, a equipe é culpada, porque a equipe é culpada de ter mudado, né, a parte, só que a gente não vai aplicar a punição porque tem um evento completamente externo que a gente vai ignorar. E assim, é uma escolha das equipes, da FIA, ok, quem é o culpado não interessa, mas assim, a realidade da coisa é que a situação foi criada porque ninguém confia em ninguém. Não que eles deveriam, porque, né, eu tenho certeza que alguma equipe ia tentar manipular se houvesse essa possibilidade. Mas o resultado, nessas horas, é lamentável. E, assim, do ponto de vista esportivo, foi muito ruim. Porque, só você pensar, imagina se o Sainz estivesse do lado do Leclerc na hora da largada. Você tem outra corrida. Exato. Mas é uma escolha de como você quer que seja o seu campeonato. Isso me lembra, inclusive, 2021, né? Sim. E no final das contas, o erro do Masi foi porque as equipes pressionaram ele a não terminar a corrida em bandeira amarela. Sim, mas as equipes de Fórmula 1 são profissionais em reclamar de coisas que elas próprias criaram, entendeu? Resultados óbvios que elas próprias criaram, e depois, quando acontece o resultado, elas falam: pô, mas é sacanagem. Eu falo: ué, vocês quiseram que fosse assim agora. É isso aí, ué. Que é esse caso do Sainz, exatamente isso. Ah, não pode porque, né, fulano vai fazer isso, fulano... E que, de novo, acho totalmente justificado porque vão mesmo. Mas, assim, você não pode reclamar quando o resultado é o óbvio das decisões que você tomou, que é o que o pessoal das equipes de Fórmula 1 sempre faz, entendeu? Ah, vamos mudar X e Y. Ah, porra, não deu certo. Pois é, mas era o que vocês queriam. Que é um dos problemas de você deixar os entre aspas, os atletas decidirem as regras. É igual você virar um jogo de futebol e os jogadores decidirem como é que vai ser, entendeu? Terem uma voz ativa em como vai ser policiada a partida. Porra, não vai dar certo nunca. O Verstappen falou uma coisa que ele estava correto. Na verdade, falou muitas coisas que ele estava correto. O grande problema do Verstappen é que ele não sabe falar. Ele é um grandíssimo grosso. Mas esse ele nem não ficou nem feio, não falou nem mal, não. Ele falou direto e eu acho que ele estava correto. E é que ele falou que era contra a punição do Sainz, né? E que as equipes não deviam interferir nesse tipo de criação de regra. Não, óbvio que não. E ele tá certo nisso, né? No final das contas, como você falou, né? A punição estragou a corrida do Sainz e muito provavelmente também a do Leclerc, viu? Porque é aquilo. Se os dois estão ali na frente, a chance de ser... Você teria 2 contra 1, no caso, no início da corrida, né? Verstappen não ia poder jogar o Leclerc para fora, por exemplo. Exato. Quer dizer, bom, a gente corre o risco dos dois se baterem Podia ter o Singapura. Brasil 2019. Sim. Podia ter o Singapura na largada e os dois baterem, mas aí também, né, pode tudo, né? Pode tudo, qualquer coisa pode acontecer. Sim, pode cair um meteoro na hora da largada e não ter largada também. Até aí... Quer dizer, não sei, né, porque já teve míssil lançado e a gente teve corrida, então... Mas foi tranquilo, a situação estava totalmente sob controle. Totalmente sob controle. E aí o Sainz largou de P12, né? E teve uma situação que eu fiquei lendo um pouquinho sobre, eu não li muito. Ele largou em P12, ele largou mal, ele não largou bem. E ele espalhou na curva 1 e bateu teve uma colisão com o Hamilton, que foi bem colisão de curva 1. Ele deu uma espalhada e foi uma colisão bem de curva 1. Mas o que eu li, que eu achei interessante, é que todo mundo que estava do lado da pista que ele estava teve dificuldade na largada, porque os carros históricos, né, que fizeram, e sempre normalmente fazem, né, a apresentação dos pilotos, fotos de apresentação dos pilotos, estavam soltando óleo. O que eu vi é que o carro que estava o Hamilton, na hora da parada dos pilotos, vazou quase todo o óleo do carro. E aí tiveram que limpar a pista e aí cagou tudo. O que já seria ruim, né? Porque eles estavam no lado sujo de uma pista de rua que nunca tinha sido usada. Então já ia ser ruim. Aí você joga aquele material todo para secar o óleo, pô, fala sério. Com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar ele para melhor, não estava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Então a largada dele foi ruim, ele perdeu posição já na largada, já na reta só porque, né, com o óleo ali ele não tem tração. Sujou o pneu para fazer a curva, foi mais difícil, enfim. Ele rodou, foi pros boxes, trocou de pneu, voltou lá de trás,
Muito ar sujo, muita necessidade de ultrapassagem. Foi uma corrida muito lutada, vamos dizer assim, pro Sainz. Assim como foi pro Pérez, né? Eu acho que os dois tiveram uma situação razoavelmente parecida. O Pérez, inclusive, estava atrás do Sainz no final, né, da bagunça toda. O Pérez estava atrás do Sainz. Mas o Pérez acabou, pelo que eu percebi depois, né, vendo, é que o Pérez acabou conseguindo ficar mais tempo no ar limpo. Sim. Né? Quando ele chegou ali no final e ele ficou em primeiro, então ele conseguiu correr atrás mais do que o Sainz conseguiu, porque o Sainz ficou muito mais preso em tráfego do que o Pérez. O Sainz, se você olhar a corrida dele, ele basicamente passa boa parte da corrida atrás do Stroll, não necessariamente colado, mas assim, o mesmo progresso que o Stroll fez, que aliás fez um corridaço, o Sainz vai fazendo também, só que, né, obviamente, toda hora que você tem que ultrapassar e disputa a posição, aí fica atrás, isso aqui é prejudicial, não tem jeito. Exato. Chegou num ponto em que ele estava tendo aquecimento, né, superaquecimento do carro, dos pneus, porque ele estava, para ele se recuperar, ele estava tendo que forçar demais. Então, no final das contas, o safety car do Verstappen, né, do Verstappen, na verdade, do Russell, né, porque foi o Russell com um terroristinha, salvou a corrida de todo mundo, menos do Leclerc, porque botou o Verstappen de volta na luta, botou o Pérez de volta na luta, botou o Sainz ali nos pontos com alguma facilidade, botou o Stroll nos pontos com facilidade. O Stroll P5. O Ocon, gente. O Ocon largou de 16 e assim. Pois é. O Gasly largou lá da frente e não marcou ponto, porque a Alpine, não tem nenhuma palavra educada para falar o que fizeram com o Gasly. E o Ocon teve um resultado, assim, fantástico, que se você olhasse ele largando lá de trás, você nunca ia acreditar que aquilo fosse possível. E a mesma coisa do Stroll, né? Sim. Que também largou lá de trás, se deu bem na largada, depois se deu bem no safety car, se deu bem porque o Russell tomou a punição. Pois é, cara. Foi realmente uma corrida difícil pro Sainz, conseguiu bons pontos. Achei legal que no final, né, da corrida, o Leclerc estava no rádio super estático, anestesiado quase, assim, ele tava eufórico no rádio, falando todos os fucks possíveis e imagináveis. Só que aí ele vai e pergunta, né, onde é que foram as Mercedes? Não sei onde. Onde é que ficou o Carlos? Ficou em P6. Ele, nice. Tipo, porra, vamos na luta. Não, e agora eles estão colados na Mercedes, né? Então, 4 pontos. Sim. Com uma corrida só vai ser uma briga bacana. Como, aliás, se deu bem também, né, nesse sentido, a Aston Martin. Porque a McLaren foi uma decepção, tipo, horripilante. A gente achou que ia ser ruim, mas foi assim, foi o pior resultado desde aquela primeira corrida no Bahrein, que eles eram o pior carro, né? É bem aquele meme do We thought we had low expectations. Não, mas foi radical. O Piastri mandou muito bem, né, na segunda metade da corrida, salvou ali. Cara, a McLaren errou tanto a estratégia dele, poxa vida. Mas, e aí tem uma outra, né? Uma outra questão é que a McLaren e a Aston Martin se deu muito bem, voltou para briga, né, com a McLaren, apesar de que, obviamente, o MCL60 vai ser melhor em Abu Dhabi do que foi em Vegas, né, uma pista que vai funcionar muito melhor para eles. Mas, assim, foi uma belíssima corrida da Aston Martin, eles fizeram tudo direitinho, o Stroll, mais uma vez, mostrou que, né, quando ele está com a cabeça no lugar, ele tem qualidade. O problema é manter a cabeça no lugar. E, assim, deu ter mais uma coisa para animar. E essa é a última corrida lá em Abu Dhabi, né? Essa briga deles. Vai ser uma briga legal. Aliás, vão ser 2 brigas legais, né? McLaren, Aston e Ferrari e Mercedes. É o que temos para hoje, né? De brigas. A gente tem que se contentar com isso. Tem a briga lá de trás, né? Que o pessoal fica tentando. Não, porque aí as equipes lá de trás falam, filho, Alfa Romeo, Haas, Williams. Acho que o cara não vão marcar ponta nenhuma. Se marca um. Então, tipo, não tem briga nenhuma entre eles, entendeu? Inclusive, assim, Alfa Romeo, eu acho que em Vegas, por exemplo, foi mais uma vez, né? Que eles não dão nem esperança, entendeu? Não. O Bottas já bateu no começo, o carro tava uma porcaria. Então, beleza, você nem espera nada. Mas, assim, o Williams e a Haas, cara, o Williams largou lá da frente, o Magnussen foi pro Q3. Porra, vambora. Nossa, cara, o Williams andou pra trás. Os 2. Deu tudo errado pra todos eles. Assim, o Magnussen virou uma chicane móvel, o Hülkenberg, mesma coisa. O Albon e o Sargent não conseguiam fazer nada, só iam perdendo posição.
Cara, assim, e aí o melhor é o seguinte, que aí depois, né, vai ver as entrevistas, não sei o quê, e vai lá o Toto falar de novo que a Andretti não tem nada pra acrescentar na Fórmula 1, não sei o quê. Eu falei, porra, mas a Haas e a Williams desse jeito e a Alfa Romeo também acrescenta muito, né? Tipo, maravilha ver a Williams largar de quinto e sexto e o melhor carro deles terminar em 12º. Tipo, porra, demais. Pois é. Mas eles também foram meio que pegos ali naquela confusão de safety car, né? Sim, mas assim, cara, é impressionante como nada nunca dá certo pra eles. Assim, eles erram um monte, o Hülkenberg e o Magnussen, e aí a culpa é da equipe, o pit stop deles é sempre horrível, mas assim, cara, é incrível, porque você tem a esperança, pô, o Magnussen largou de 8, o Albon e o Sargent estavam, né, juntos na terceira fila, o Hülkenberg largou ali de 13º, meio do bolo, e cara, nada. Entendeu? Nada. A minha tristeza foi que eu comecei a corrida pensando que eu poderia ter finalmente meu pódio Piarlis e a Alpine destruiu a corrida do Gasly. Não, o que fizeram com a corrida do Gasly foi surreal, cara, porque quando o Leclerc se deu mal, que o pneu dele tinha 5 voltas, o do Gasly tinha 10. Dava pra parar ele, né? Óbvio. Pô, vai chegar lá no final, que ele falou, na hora que terminou a corrida, ele falou, pô, me largaram aqui com um pneu que tava uma merda, óbvio, e vocês queriam que eu fizesse o quê? Porque o Ocon também tava com pneu, tipo, se não era 5, era 6 voltas. Porque o Ocon parou um pouquinho antes do Leclerc só. Então, o pneu do Ocon era melhor. Sim, eu acho, se eu não me engano, o Ocon parou uma volta antes do Leclerc. Antes do Leclerc, foi. Mas aí, no final da corrida, essas 3, 4 voltas de diferença entre o Ocon e o Gasly são a diferença do Ocon meter um P4 vindo lá de trás, e o Gasly, que passou a corrida inteira lá na frente, perder posição, até chegar uma hora, cara, que o Piastri veio lá de trás, o Piastri tirou em, sei lá, 5, 6 voltas, ele tava dando 2 segundos no Gasly. E aí o engenheiro do Gasly, não, então o Piastri tá chegando, eu tava olhando, assistindo o board do Gasly, eu falei, ele vai mandar um dinheiro pra PQP, porque ele falou, cara, 2 segundos mais rápido, você quer que eu faça o quê exatamente? Joga ele no muro, né? Pô, o cara com pneu médio, mais novo. Pois é, né? Ele faz médio no final. E aí o engenheiro falou, não, faz isso, faz aquilo. Faz o quê, cara? Eu só quero chegar no final, só isso. Eu só quero terminar a corrida. E uma coisa interessante que nesse caso, né, fez com que essas 4, 5 voltas fizessem ainda mais diferença para os pneus duros, né, é a questão do aquecimento. Porque quem não parou... Exato. Já tinha aquecido o pneu. Exato. Aí o pneu teve uma queda de temperatura muito brusca, porque no safety car entra o delta e você tem que diminuir. Não tem outra opção. E todo mundo reclamou, né? Que o safety car tava indo muito devagar. Tava puto. Mas assim, já é normal que o líder da corrida reclame do safety car. Mas o Leclerc chegou uma hora que ele quase perdeu o carro. Porque como tá frio, né? Era madrugada praticamente, né? Na Las Vegas. Mas o Verstappen atrás também tava reclamando. Falando, tem que acelerar na reta. Mais lento. Não, mas eles falavam, tem que acelerar na curva, beleza. Mas tipo, acelera na reta. Porque o carro de Fórmula 1 andando a 180 por hora só perde temperatura. Não tem o que fazer. Tanto que você falou, o Leclerc quase deu uma de Grosjean, porque cara, o cara tava desesperado. Porque o pneu entrou na temperatura, saiu do cobertorzinho, foi pro carro. Então, ganha temperatura, perde a temperatura. Pneu duro, de noite. A corrida, a temperatura da pista estava menor que a temperatura ambiente, que é um negócio raríssimo. Exato. Porque assim, a galera que parou, saiu com o pneu numa temperatura X e teve que manter aquele pneu naquela temperatura X ou próxima daquilo. Não teve nenhuma mudança brusca, vamos dizer assim. Os que não pararam, né, eles esquentaram o pneu, chegaram ou estavam chegando no ponto ótimo, vamos dizer assim, do pneu. A temperatura do pneu caiu bruscamente e aí na relargada eles tinham que esquentar tudo de novo. Pois é. Isso destrói o pneu com muito mais facilidade. E faz graining, toda aquela questão, né? Exatamente. E aí o pneu começa a simplesmente não render. Por isso que teve uma diferença também maior entre o stint do duro do Leclerc com o do Verstappen. Mais do Verstappen do que com o do Pérez, mas enfim. Principalmente com o do Verstappen. Porque na hora que você... a Red Bull é mais eficiente, né? E funcionou muito bem com os duros. Mas principalmente na hora que o Leclerc teve essa queda brusca e depois teve que voltar com o pneu para temperatura, cara, a borracha não aguenta. E aí, o pneu não vai render. Até ele conseguir botar o pneu de uma forma que ele se aproximasse de novo, deu aquela travada de pneu que o Pérez passou, né? Tudo isso tá relacionado. Você analisar, né, o todo, tudo isso tá relacionado. Tudo isso fez diferença, né? Sim. E aí, falando do Pérez, pra eu não esquecer disso, eu tava vendo hoje
uma foto, não sei se você viu, que o Pérez tava com uma asa traseira Sim. de mais downforce do que o Verstappen. Sim, era claro nas retas e também na hora de frear, né? O quanto que o Pérez estava sossegado e o Verstappen, tipo, segura peão porque vamos torcer para o carro parar. Que faz diferença, né? Mas aí você vê, e aí, opinião minha, não sei se tu vai concordar comigo, mas pra mim fica muito claro as preferências, né? E na verdade nem as preferências, mas assim, o que o piloto consegue lidar. O Verstappen consegue lidar com a traseira solta de um carro quase sem asa, numa pista em que você tem curvas muito fechadas. Pérez tanto não consegue lidar que ele teve que colocar uma asa maior que prejudicou a velocidade dele de reta. É que ficou uma coisa tão óbvia, assim, né? Por causa da diferença das asas, que você vê quem segura o tranco, né? Sim. E é mais uma prova de que o carro com sobreviragem, nessas regras atuais, é mais rápido. Sim, ele rende mais. E, né, tem também o rendimento aí, Verstappen e Pérez, que obviamente o Verstappen extrai mais de um carro insano. É só você ver, em épocas passadas, Albon, Gasly, não sei o que falavam que o carro era quase impossível de dirigir. E o Verstappen, tipo, tranquilo, dá pra rolar. Exato. O carro era feito pra ser rápido como o Verstappen dirigia. Sim, insanamente. E é dirigir insanamente com o oversteer, Sim. né? Com sobreviragem. E eles não conseguem lidar com subviragem nem por um caralho. Começa a subvirar, os dois reclamam a vida. Mas como dizia o nosso glorioso Jenson Button, né, que reclamava disso o tempo todo, o carro que sai de frente não é tão rápido. Porque mesmo quando você dá aquela consertada, você já saiu a volta pro traçado é muito mais difícil do que saiu de bunda, você dá aquela corrigida e fala, vambora. Mas o Leclerc e o Verstappen fazem uma coisa que pra mim é quase uma mágica, que é essa saída de bunda sem perder tanto tempo, né? Porque o natural, saiu de bunda, você tira o pé, corrige, acelera de novo. Eles, tipo, tá tranquilo, pé no fundo e vambora. Eles sabem usar a saída de traseira. É isso que é muito louco. O Leclerc já falou que ele usa a saída de traseira, ele gosta do carro com oversteer, porque ele roda o carro, ele rotaciona o carro melhor. Sim, mas ele rotaciona quase que fora do controle, mas eles conseguem acelerar. Você vê, por exemplo, aquela batalha do Leclerc com o Pérez, o Pérez obviamente tinha mais tração na saída da curva, pneu melhor, mais downforce, não sei o quê, e fez diferença nenhuma, porque o Leclerc simplesmente pé embaixo e vambora. A traseira segura, não se preocupa não e vambora. É um estilo de pilotagem, se você for analisar os detalhes, é muito surreal que eles consigam fazer isso e consigam sem ter tanto prejuízo, ou até sendo bem mais rápidos que os caras que estão com o carro muito mais estável. Assim, é uma grande... como se você estivesse assim, chamando atenção para aquilo, para uma coisa assim que, cara, olha o que esses caras conseguem fazer que os outros simplesmente não conseguem. Como foi, né, o Albon e o Gasly, e é o Pérez hoje em dia, que não consegue, tendo toda a telemetria, tendo tudo, tendo acerto, não sei o que, não consegue fazer, porque não consegue. Quando o Pérez coloca o carro do jeito que ele gosta, com mais asa, com a traseira mais prostrada, né, mais certinha, ele é mais lento. Mas se ele coloca o carro igual ao do Verstappen, ele não consegue dirigir, ele vai pra parede. Sim, então não adianta muito, né? Teve um vídeo muito legal da Sky Sports UK. É um rundown da volta do Leclerc, da pole, né, com o Karun Chandhok. E aí o Leclerc vai explicando como é a volta. E o que eu achei mais interessante de tudo é ele falando de como eles colocam a dianteira direita do carro de um lado da zebra e o restante do carro do outro. E que aquilo ajuda a rotacionar o carro. Então, tipo, como se fizesse um encaixezinho. Sim, pro carro girar. E aí aquilo ajuda a rotacionar o carro. Eu achei aquilo tão sensacional, porque eu nunca tinha pensado nisso. Tipo, claro, eles atacam a zebra, aquela coisa, né? Vai tirar tempo e tal. Mas não, nesse caso, não é simplesmente vou tirar tempo. Não, é pra eu fazer a curva mais rápido. Que é aquela velha história do Senna, né? Que bateu quando eu tava no começo da carreira e, o que houve? E falou assim, cara, o muro mexeu. Como o muro mexeu? Óbvio que não sei o que. Foram lá conferir o muro. Alguém tinha batido e tinha mexido o muro. Porque, assim, esses caras são tão insanos de, tipo, é aqui que eu tenho que passar, que, tipo, se o muro mexer, não vai fazer a curva, porque é aqui que eu tenho que passar e agora tem um muro aqui, pô, estragou meu percurso. É muito incrível. Na hora que ele tá falando, aí ele sai de uma curva, né, no vídeo, o carro sai de uma curva e quase raspa numa parede. Aí ele olha assim, aí o Karun Chandhok fala, não, foi muito perto da parede. Ele, não, tem uma margenzinha ali.
Dá Caraca! pra ir um pouco mais. Como é em Mônaco, né? Que na chicane da piscina, todo mundo dá aquela amassadinha na barreira, que ela se mexe um pouquinho para abrir um pouco mais a próxima, até, né, quando dá errado. Mas, Sim. assim, isso a, sei lá, quantos quilômetros por hora, né? Um negócio que sacode, não sei o quê, é muito surreal. Agora, me dá 3 minutos para reclamar. Pronto, vamos reclamar. Eu já reclamei várias vezes, né? A FOM tratam os fãs como se fosse, assim, gato com brinquedo brilhantinho, né? Você balança na frente e fala assim, mas esse final de semana, depois eu fiquei pensando, assim, que talvez seja isso mesmo, entendeu? Talvez uma grande parte, assim, do pessoal que acompanha a Fórmula 1, isso funciona, porque... Cara, foi assustador pra mim a quantidade de comentários e posts e entrevistas, não sei o que, falando que, pô, o GP de Vegas realmente foi irado, que, pô, um grande sucesso da Fórmula 1 e que os próximos 9 anos de GP de Vegas vão ser irados. E eu fiquei me pensando assim, será que, tipo, essa galera tinha a mesma opinião daquela corrida na Rússia que o Norris quase ganhou? Falou, não, agora o GP de Sochi vai ser irado, porque assim... Para essa corrida ter sido boa, tiveram que acontecer 4 coisas que não necessariamente vão acontecer de novo, né? Primeiro, o Sainz, o Pérez e o Hamilton fora de posição, né? O Pérez e o Hamilton por culpa deles e o Sainz pelo que a gente já falou. Depois teve aquela lambança na saída, o Alonso rodou, zona total, depois o Piastri e o Hamilton se tocaram. Aí depois a McLaren, que, né, qualquer semelhança com o acidente do Senna é mera coincidência, né? Mandou o carro para a pista baixo demais, cheio de combustível, bateu e ele perdeu o controle do carro. E, finalmente, aquela batida do Russell no Verstappen, que fez, né, que interrompeu a corrida, não sei o quê, deu a chance da troca de pneu, não sei o quê. Assim, a gente vai apostar, então, que nas próximas 9 corridas em Las Vegas vai ser tão insana quanto. Ou a gente vai ter várias corridas que vão ser, né, fora a breguice e o mau gosto geral, com algumas exceções, mas para a Fórmula 1, tipo, ficar extraindo dinheiro lá do pessoal do cassino, não que eu seja contra, né, o pessoal do cassino tem para gastar, mas assim, cara, o mapa lá naquela introduçãozinha, por exemplo, o mapinha tinha todos os nominhos dos cassinos, não sei o quê. E assim, esportivamente, o que essa pista traz para a Fórmula 1 que a gente não tem em Baku, em Jeddah e um pouquinho em Miami, e nem vou falar de Canadá, Austrália, que tem gente que fala que é circuito de rua também, não sei o quê. Aliás, um parêntese, né? Que começou com Baku. Por que essa mania de querer fazer o circuito de rua mais rápido que existe? Primeiro era Baku, depois Jeddah, agora Vegas. É a única coisa que se fala. Não, porque é muito rápido, tipo... Porque a galera acha que é ruim quando é mais lento. Beleza, assim, a média da volta de Mônaco é abaixo de 170 da pole. Beleza, é devagar. Mas assim, a média em Baku esse ano foi 215. Em Jeddah foi 250. Vegas foi 240. E fica todo mundo, não, porque Monza, porque Vegas e Monza, não sei o quê. Foi, bicho, primeiro Monza, a média, tipo, 260. Ok. Vegas, se você fosse comparar, é mais comparável com Spa do que com Monza, assim, mas por que essa coisa de o circuito de rua tem que ser a coisa mais rápida do mundo? Não, se você quer um circuito super rápido, vai para Spa, vai para Monza. Para que você está tentando fazer Monza no circuito de rua se Monza já existe? Vai correr em Monza, porra. Tipo, ele tá lá. Beleza, fecha parênteses. Eu acho que a questão dos circuitos de rua também vai muito pelo fato de que eles querem levar para algum lugar uma corrida por questões, obviamente, econômicas, comerciais. Fórmula I, né? E fazer um autódromo de fato e de direito é muito mais caro do que organizar a rua para fazer uma pista de rua. Mas a questão é o seguinte, o carro de Fórmula 1, o mais impressionante do carro de Fórmula 1 não é andar reto. Andar reto, não. Qualquer carro consegue. De Fórmula 1 anda mais rápido, mas, tipo, o impressionante do carro de Fórmula 1 é os caras descendo a ladeira lá em Spa de pé embaixo em 7ª, 8ª marcha, entendeu? Os caras na parabólica, isso, na curva grande em Monza, por exemplo, os caras acelerando no talo e o carro vira, entendeu? Esse é que é o mais impressionante. Só que numa cidade não tem como fazer isso. Em Jeddah eles até tentaram e o Mick Schumacher, né, quase... Pois é.
Mas assim, eu não entendo essa coisa de tipo, o circuito de rua, pô, você quer fazer um circuito de rua? Beleza, mas vender um circuito de rua como, nossa, é quase tão rápido quanto Monza, na minha cabeça eu não entendo, entendeu? Qual é o... Porque, de novo, o negócio, se você quer demonstrar a velocidade da Fórmula 1, é na curva. Só que o circuito de rua é um monte de curva de 90 graus, né? Vegas tinha até aquela parte interessante ali, chegando na reta onde Norris bateu, mas assim, é pé embaixo. Então, assim, o que eu gosto de pista de rua é que é desafiador com a questão das paredes, né? exato. Mas, assim, o que realmente me impressionou mal foi o seguinte. Número 1, o descaso com a segurança dos pilotos, que a gente já falou, né? Porque aconteceu o negócio do Sainz e nada se, né? Vamos ignorar. Com a saúde das equipes, porque o TL2 acabou 4 horas da manhã, no meio de uma sequência dupla que agora esses caras vão para Abu Dhabi, no final de uma sequência de 5 corridas em 6 finais de semana, no final de uma temporada com 23 GPs, porque eles foram para Imola, então, né, todo mundo se cansou, assim. Com o público, descaso absurdo com o público, pô, aquelas fotos do público sendo expulso pela polícia, cara, aquilo é muito bizarro. E a temperatura da pista, que a gente já falou, que, tipo, cara, a temperatura da pista estava mais baixa que a temperatura ambiente, que é um treco bizarro, né? Por motivos óbvios. Assim, no geral, cara, eu achei que o final de semana não foi nem um pouco um triunfo da Fórmula 1. A corrida foi boa, menos incrível do que algumas pessoas falaram, mas foi bacana. E se você falar qualquer coisa, tipo, é uma heresia, tá tipo, não, porque blá. Cara, sei lá, eu acho assim, a gente como fã de Fórmula 1 deveria tentar exigir um pouco mais, entendeu? Não aceitar qualquer coisa que eles põem na nossa frente e falar, foi ótimo, entendeu? Eu sei que eu sou chato de imaginar que, né, a gente vai pensar criticamente sobre né, a Fórmula 1 e tal, que grande parte da galera quer, né, meme e fofocas e acidentes e não sei o quê, e beleza, cada um extrai do que gosta o que quer, beleza, mas assim, eu não acho que a gente não pode esquecer que, cara, não foi fantástico, entendeu? Não... Tem problemas que precisam ser atacados. Houve muitos problemas. Eu acho que a gente ficou um pouquinho anestesiado, vamos dizer assim. E aí eu posso falar por mim como fã do Leclerc por aquela última ultrapassagem. Tá? Meio que apagou muita coisa, porque a gente ficou, caraca, aquela ultrapassagem foi incrível, aquele final da corrida foi maravilhoso, não sei o quê. Foi um pouquinho meio que aconteceu com o Interlagos, que tava razoavelmente chata no meio da corrida, e aí no final, com a disputa entre o Pérez e o Alonso, que foi foda, mas que foi no final e foi aquilo que fez a corrida, no final das contas, né? Sim, mas aí é igual aquela corrida na Rússia do Norris com o Hamilton, entendeu? Você não pode achar que por circunstâncias que não necessariamente vão acontecer, como foi essa corrida em Vegas, tipo, você não pode falar que então, pô, o evento foi maravilhoso. Pô, não, tiveram... Não, o evento como evento não foi maravilhoso. Assim... Corrida foi uma ótima corrida. O evento corrida foi uma ótima corrida. Agora, o evento Fórmula 1 em Vegas teve seríssimos problemas de segurança, de organização, cuidado, né? A forma como tiraram a galera, né? A gente brincou no Twitter, mas é verdade. Se fosse no Brasil, tá? Acontece alguma merda dessa e cancelam um treino livre desses da vida. Só... E no TL2 a gente tem que... E querem mandar a gente embora antes do TL2, que o TL2 vai ser muito tarde. Galera do setor A vai se agarrar em árvore, vai se amarrar e ninguém chega perto. No Brasil ia ser uma revolução, mas assim, pensa o seguinte, quantas corridas já rolou esporro na organização imediatamente após o GP e chama pra ir falar com o comissário de pista porque invadiram, porque isso, porque aquilo. Em Vegas, tipo, quase deixaram um piloto aleijado, tacaram os fãs que pagaram caro para estar lá para fora, porque razões X e Y. Deram um vale presente de $200 para eles gastarem na lojinha da Fórmula 1, que não comprava nem um moletom. Comprava um botãozinho para botar na jaqueta. Mas eles, né, Estados Unidos vai ter processo aí que essa parte não precisamos nos preocupar. Mas assim, talvez, tá, eu seja, né, uma parte aí do grupo de fãs da Fórmula 1 que a Liberty gostaria que fosse extinta, entendeu?
Mas eu não acho que tenha sido um mega sucesso como, tipo, a audiência nos Estados Unidos foi ótima. Sim, porque a corrida era lá, né? Quantas vezes a gente precisa que seja comprovado que quando o evento é nos Estados Unidos, o público televisivo dos Estados Unidos olha e quando não é, menos pessoas assistem. Tipo, beleza. Mas assim... Mas é da cultura deles. Sim, mas é e isso. tudo bem. Beleza. Mas a Fórmula 1, no geral, né, a galera entra na síndrome do GP do Brasil de 2022 para Mercedes, né? Tá tudo dando errado. Tudo dando errado. Acontece uma coisa que dá certo, Sim, incrivelmente todos os problemas certo. estão resolvidos. Os problemas estão resolvidos. E aí você esquece tudo de ruim que aconteceu, você não conserta as coisas ruins e aí volta a dar errado. Pois é, que assim, é o mais provável com o negócio de Vegas, porque, cara, na boa, cara, o excesso e o mau gosto da coisa, entendeu? Para um esporte que tá tentando fazer zero de carbono e pneu e vamos economizar, não sei o quê, e aquele excesso de Las Vegas, cara, eu acho assim, qualquer pessoa que esteja com o pensamento crítico ligado, olha para aquilo e fala, cara, não é isso. Não é isso que vocês vendem o resto do ano, aí aqui chega, entendeu? Eu não entendo. Eu aceito e concordo com, 70% da breguice de Vegas, como evento. Porque Vegas é aquilo. Sim, eu acho que, exato. de fato, representa a cidade. Mas tem muita coisa desnecessária, e tem coisa que foi mal pensada e mal organizada. Então, assim, como evento, num geral, não foi um evento bom. Se o promoter não fosse a Liberty, a história ia ser diferente. Que a Liberty ia dar esporro pra todo lado. É só você pensar na diferença do Alonso falando das pedrinhas em Interlagos, falando que a pista não estava no nível da Fórmula 1, e aí sobe uma porra de uma tampa de bueiro quase, deixa o atleta paraplégico e ninguém fala nada. Sim, O único tá que falou alguma coisa, os únicos que falaram alguma coisa foram Ferrari, né, Que foram os obviamente, prejudicados aí, beleza. Leclerc, Ferrari e Verstappen. Só. Pois é. Mas assim, eu acho que se você é fã de uma coisa, você não precisa ser fã cego de uma coisa. Você pode olhar e falar, isso não está legal. Nada disso depõe contra a Fórmula 1, no sentido mas vai mal. Críticas construtivas, sabe? É você entender que, principalmente sendo o primeiro evento, sabe? Eu acho que sendo o primeiro evento... E o primeiro evento, e a Liberty é a promoter, né? Pois é, eu acho que esse é o momento de falar, então, fizemos o nosso primeiro evento, a gente viu que deu alguns problemas e a gente vai trabalhar pra melhorar isso. É o primeiro evento, sabe? Esse é o momento de você assumir teus erros e consertar. Sim. É tipo, sabe teste alfa, teste beta de software? Sabe o que isso me faz lembrar? Do 1984, que assim... Você ignora os fatos na sua frente, a narrativa já está pronta e se você sair da narrativa, você precisa ser reeducado porque você está fora do padrão, entendeu? Porque assim, a corrida foi boa, período chatinho ali, mas beleza. Mas assim, o final de semana como um todo não foi positivo, entendeu? Não, foi extremamente problemático. Vamos lá, vamos pro nosso melhor pior decepção, que a gente já reclamou, a gente já falou bem, a gente já analisou. Então vamos embora. Melhor pior e decepção. Melhor, eu gostaria muito de dar pro Stroll, mas não vai rolar. O melhor foi a disputa do final, cara. Não tem o que dizer. A disputa do final, Verstappen, Leclerc e Pérez, assim, valeu o ingresso que eu não paguei, entendeu? O Leclerc ficou a 2 segundos do Verstappen. Não sei, posso estar errada, mas foi uma das menores distâncias com o Verstappen, com certeza, ganhando. E o seu melhor? Você precisa que eu diga? Claro! Esse final de semana eu posso dizer, com todas as letras, o melhor foi o Leclerc. Ele tava endiabrado o final de semana inteiro. Ele fez tudo, né? E assim, acho que ele não tinha mais nada o que colocar na mesa pra entregar com aquele carro. E azar, por isso que ele não ganhou. Basicamente isso. Normal. Mais uma vez. O pior pra mim foi o GP como um todo. Assim, a organização, a forma que tudo foi levado pela organização. Cara, pra mim, tem uma foto assim de 4, 5 policiais em volta de um coroa, todo agasalhado, porque devia estar um frio infernal. Todo agasalhado e o cara olhando com a cara assim, tipo, como assim eu tenho que ir embora? O cara tava com o casaco da Red Bull, não é? Isso. Assim, pra mim, essa foto. Como, né, ex-fotógrafo principalmente, aquilo ali, cara, resume o GP, entendeu? Não tem o que você dizer. Num coroa que pagou caro pra estar ali e a polícia tem que vir e falar, bora. Rala. O meu pior também, coloquei aqui a FIA e a organização da sexta-feira, principalmente, né? Então é FIA, a F1 Liberty, né?
e a organização principalmente na sexta-feira, porque foi realmente desastroso de aprovarem uma pista que muito provavelmente, se eles tivessem feito um pouquinho mais de força, passado com o safety car com um pouquinho mais de força ali, Sim. E aquele negócio tinha E soltado. como você falou, né? Foi homologada a pista. Pra falhar em 8 minutos, Pois é, eles cara. homologaram a pista. Pô. Então, se eles homologaram a pista, a responsabilidade passa a ser deles, sabe? Passa a ser da FIA. Inclusive, é uma luta que a Ferrari vai ter que travar pra não estourar o teto de gastos. Ah, mas Porque se a acontece Ferrari, qualquer coisa em a Abu Ferrari Dhabi... vai querer de volta essa grana, né? Óbvio. Exatamente. Ou, no mínimo, que essa grana seja, tipo, não conte pro teto de gastos, entendeu? Claro. Porque... E é justo. É Eu também absolutamente acho. justo. E se for fazer isso com a Alpine também, que perdeu o chassi, Sim, é o correto. claro. O dano do chassi do Ocon, se eu não me engano, e os danos do carro do Carlos não podem entrar pro teto de gasto. Como foi, não tinha teto de gastos, mas como foi com a Haas. Quando o Grosjean passou em cima do bueiro, brigaram, e eventualmente, eu não lembro se foi a FIA, se foi a organização do GP, se eles dividiram, mas alguém, assim, pingou a grana na conta da Haas, entendeu? Uhum. Que é o justo. Eu acho que esportivamente falando pra Ferrari, inclusive, o principal é que não entre pro teto de gastos. Claro, porque aí tem Porque o efeito no ano que vem, né, e tudo mais. Exato. Aí o Vasser já falou, se der ruim em Abu Dhabi por qualquer motivo, não vou ter peça de reposição, porque eles estão levando, tipo, as últimas peças de reposição que eles têm na fábrica pra Abu Dhabi, que era, tipo, sabe aquele negócio que fica no final, sabe o dinheiro de contingência, que você só usa em último caso? Eles estão tendo que fazer isso. Mandaram levar de avião, da Itália pra Abu Dhabi, mas por causa dessa história. não dá, né? Cadê o carbono zero? Pois é. Voltamos pra época que os pneus do Michael iam de jatinho pra pista, ou de primeira classe no voo comercial. Pô, não, né? Pois é, enfim. Mas vamos nós. E sua decepção? A McLaren, cara, apesar do Piastri ter feito ali uma mágica no final, porra, os caras no Brasil, tipo, o Norris de verdade teve assim, uma chance de passar o Verstappen e nenhum dos dois carros saiu do Q1, cara. E assim, não porque fizeram merda, porque o carro simplesmente não tinha mais o que dar. Ah, podia ter trocado pneu? Ah, podia, mas tipo assim, ninguém fez e se você precisava fazer é porque o seu carro tava uma bosta, né? Uhum. O pior foi o seguinte, né, que o Zac Brown, que é mestre do marketing e é dos Estados Unidos, obviamente, devia ter 1 milhão de pessoas lá e convidados e patrocinadores e o diabo não sei o quê pra ver a equipe fazer aquilo, cara, é duro. Realmente. A minha decepção também é a McLaren, então eu nem tenho mais o que adicionar. Acho que erraram no setup do carro do Norris, principalmente, né? Porque pra ele ter dado aquele bottom tão forte, passado naquela lombada de tal forma, eles provavelmente devem ter posto o carro muito baixo pra tentar tirar alguma coisa desse carro. Que né? é então... escrito, escarrado, o acidente do Senna, né? É exatamente isso. Então, abaixa o carro pra ver se vai mais rápido e... Né? E deu ruim. Deu ruim. Então, assim, o carro tava ruim, eles tentaram tirar uma coisa do carro que não existia e causou um acidente grave ali. Sim. O Norris saiu completamente tonto, né? Ainda foi até pro hospital para fazer exames para ser liberado. E a freada que o Hamilton deu. Porque o maluco rodou no meio do nada, tem um carro rodando em pedaço para todo lado, não sei o que, tipo, não é uma boa situação. Foi extremamente perigoso. So box. Mas agora vamos para a última corrida do ano. Vamos para a última corrida do ano, vamos para Abu Dhabi. Vai dar para dar uma descansadinha, porque olha, 22 corridas, né? 22 corridas no ano é puxado pra gente também, viu? Puxado pra E imagina, todo mundo. se é puxado pra gente, você não imagina como é pros engenheiros mecânicos, galera que monta as estruturas das equipes, a galera da mão de obra das equipes, sabe? Que bota a mão na massa lá, os paddocks. Essa galera aí deve estar, assim... querendo só uma sombrinha em água fresca e no final das contas a maior parte é da Europa, não vai nem poder ir para uma sombrinha em água fresca, vai ter que se encasacar inteiro. Mas enfim. Mas assim, o Sainz e o Alonso tem 200, o Norris tem 195 e o Leclerc corre meio por fora com 188. É uma boa disputa e, cara, e Abu Dhabi é bacana, né? A gente ter essas brigas. Pô, teve aquela do Alonso perdendo pro Vettel, né? Atrás do Petrov em 2010. O Hamilton tentando jogar o Rosberg pra cima do Vettel, não sei o quê. E a pista hoje em dia é melhor do que era naquela época, né? Então, assim, a gente pode ter aí, se o carro do Alonso funcionar, né? Óbvio, a gente pode ter aí uma disputa bem bacana entre esses quatro e que, né? Quem sabe no que vai dar isso aí, vai ser interessante.
Exatamente. E bom, se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, que é sensacional, inclusive, é só você apoiar a gente. Temos planos que vão de 5 até 50 reais. O plano Silverstone, que é o plano de 10 reais, é o primeiro plano que faz parte do nosso WhatsApp. O plano de 5 reais, que é o plano Monza, é aquele plano pra você que só tá podendo dar um cafezinho pra gente olhar lá, mas quer ajudar. Estamos aceitando, viu? Estamos precisando de cafezinhos também, até porque ficar acordado pra ver corrida às 3 da manhã na América, realmente é complexo. Preciso aqui demonstrar toda a minha raiva de que o pessoal da Europa teve um horário pra assistir corrida melhor do que a gente que tá na América, com a corrida sendo em Las Vegas. Eu acho um absurdo, eu acho isso um despautério, tá? E é isso. Bom. Quem assiste corrida na hora do café da manhã é a gente, não os europeus. Pô. O europeu não tá acostumado com isso. Acho um absurdo. Pra gente é maravilhoso sentar com o nosso cafezinho com leite, nossa torrada, nosso pão na chapinha. Eles assistem corrida na hora do almoço, pô. A gente que assiste no café da manhã. A gente que tá acostumado com o café da manhã. Preciso do cafezinho dos nossos apoiadores pra ficar acordada pra ver treino livre. E já que eles me ajudaram, então vamos aqui agradecer aos nossos apoiadores. Porque sem eles, eu não tinha assistido Las Vegas. Porque eu precisava da cafeína, entendeu? Aos nossos apoiadores Monza, agradecimento de coração. Muito obrigada, galera, por fazer parte desse nosso grupinho. E os apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, o nosso muito obrigada nominal vai para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva e Guilherme Gomes. Isso aí, galera. Muitíssimo obrigada. Pra quem quer falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter e no Instagram, @boxboxboxpodcast no YouTube. Temos o nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave de Pix, pra quem quiser dar aquela ajudinha avulsa. E não se esqueça de avaliar a gente. 5 estrelas, thumbs up, 100%, não sei o que o seu reprodutor de áudio permitir, pra aumentar nosso engajamento e pra que outras pessoas vejam o nosso podcast aí nas páginas dos reprodutores e possam também curtir, beleza? Semana que vem tem mais, semana que vem tem Abu Dhabi, final de temporada. Depois a gente ainda vai gravar o nosso episódio de resumão da temporada com um apoiador sorteado, tá? Fizemos também a nossa primeira live de apoiadores, né? Foi uma live exclusiva aos apoiadores, ela ainda não subiu no YouTube porque a gente estava com certos problemas técnicos na edição, mas ela vai subir. Foi uma live pré-Las Vegas. Foi super legal. Então, pra quem quiser participar desse tipo de conteúdo também, junte-se a nós. E faremos mais. Faremos mais, com certeza absoluta. Beleza? Falou? Nos vemos em Abu Dhabi, hein? Box. E box.